Oi, aventureiros da história! Bem-vindos ao nosso canal e vamos para mais uma aventura! Oi, pessoal! Nós vamos falar hoje sobre a participação dos dirigíveis americanos no Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Nós estamos acostumados com os Zeppelins alemães, o Graf von Zeppelin e o Hindenburg, que eles nos anos 30 eles fizeram aqui uma passagem pelo Brasil, porque havia a rota entre a Alemanha até a Argentina. Então eles tinham uma rota de parada, eles paravam no Recife e paravam no Rio de Janeiro. Mas depois do desastre do Hindenburg e a Segunda Guerra Mundial, os dirigíveis alemães pararam de fazer essa rota no Brasil. Eles acabaram, né? Eles praticamente foram extintos. Só que existia dirigíveis chamados de blimp. O blimp é um dirigível não rígido. Ele tem o corpo dele é mole. E a função dele é de observação aérea e caça submarina. Ele surgiu durante a Primeira Guerra Mundial. Foi a Goodyear que criou os blimps. Os blimps foram usados em patrulhas no Atlântico Norte, na caça de submarino e observação aérea, porque na época da Primeira Guerra Mundial não tinha radar. Eles levavam uma tripulação de 4 marinheiros e também uma bomba de profundidade para ataque antissubmarino. Na Segunda Guerra Mundial, houve a maior batalha desse período, que foi a Batalha do Atlântico. Começou em 1940, a Batalha do Atlântico só vai terminar em 45, e o Brasil participou dessa batalha caçando submarinos. Durante 42 foi o auge da campanha submarina alemã no Atlântico Norte. Eles quase destruíram os comboios britânicos que faziam o transporte de mercadorias, equipamento militar para a Inglaterra, e eram chamados de os lobos e as matilhas. As matilhas de lobos atacavam os comboios, quase criando o caos nesses comboios. Mas a virada foi em 43, com a descoberta do código alemão, né? Eles descobriram, quebraram o código Enigma, novas tecnologias e novas táticas de caça aos submarinos. O que aconteceu? Em vez de desistirem, eles vieram para o Atlântico Sul. Então o almirante Dönitz liberou a caça solitária desses submarinos. Então eles passaram a caçar aqui no Atlântico Sul, porque essa área era vital no transporte de borracha para os Estados Unidos e também de carne e couro que saía da Argentina para a Inglaterra. Então os caçadores fizeram isso aqui uma área de caça muito grande. Havia a maior base americana, estava aqui era Parnamirim, que era a base americana que dava apoio à base de Dakar na África, para a invasão do norte da África. E ela foi a maior base americana. E os blimps vieram nesse contexto. Vieram 2 esquadrões de blimps para o Brasil, os ZP-41 e o ZP-42. E eles ficavam revezando em Recife, no Amapá, na cidade de Igarapé-Açu, São Luís, Fortaleza, Maceió, Itabiçá e Noronha. Em Fernando de Noronha eles também ficaram protegendo a ilha. E a base principal deles era aqui na cidade do Rio de Janeiro, porque aqui já tinha a estrutura do Zeppelin. Então tinha um hangar do Zeppelin e eles trouxeram toda a estrutura de apoio. Em Recife ainda existe uma torre de amarração do blimp, que o pessoal pensa que até que é do Zeppelin alemão, mas é do blimp. No Amapá, em Garapé-Açu, existe ainda vestígios, ou pelo menos existia alguns vestígios, porque o prefeito da cidade destruiu praticamente a base, vendeu os postes de amarração para o ferro velho e acabou quase destruindo a base inteira. Então existem poucos vestígios
da passagem dos blimps aqui no Brasil. Muita coisa está no Musal, que é o Museu da Força Aérea aqui no Rio de Janeiro. E os blimps sofreram muito, não com os submarinos alemães, porque somente um blimp foi abatido por um submarino alemão durante toda a guerra. Os blimps sofreram muito com o calor era muito intenso, então a estrutura do blimp sofria com isso, chuva ácida e a corrosão da cobertura do gás, que acabava craquelando. Então eles tentaram, depois da guerra, entregar isso para a FAB, mas a FAB não aceitou. Aquilo ali já era um ferro velho. Mas o blimp ele tinha a capacidade de pairar, ficar parado, igual um satélite, em cima do objetivo por muito tempo. Então eles conseguiam localizar submarinos com facilidade. Não houve registros de ataques a submarinos pelos blimps aqui no Brasil. O primeiro que a gente conseguiu foi contra um submarino alemão, o U-199, mas foi o Arará, que era um PBY brasileiro que participou do ataque contra o submarino alemão. Mas os blimps, eles só vão voltar a carga no Brasil lá no governo da Benedita, porque a Benedita, quando era governadora do Rio de Janeiro, ela introduziu um dirigível para a polícia militar, que atuou na polícia militar. Os blimps, como função militar, vão até a década de 50. Eles também, os Estados Unidos, pararam com a utilização dos blimps como observação militar. Por causa da facilidade dos aviões e satélites, os blimps perderam sua utilidade. Eles são muito vistos em propaganda aérea nos Estados Unidos, nos jogos de futebol. Dá pra gente ver isso nos filmes. Mas a passagem dos blimps no Brasil foi muito importante. Pena que a gente quase não tem registro disso. Como eu sempre falo, né, o pouco registro, os vestígios que ainda tem, estão sendo totalmente destruídos. Onde existia era lá no Amapá, nessa cidade de Iguaraçu, que era o local onde existia os maiores vestígios. Mas está tudo destruído. A última vez que eu vi, estava tudo destruído, quebrado. Pegaram a torre principal, que era a torre móvel da atracação do blimp, cortaram e colocaram uma caixa d'água em cima. As pequenas torres de amarração foram vendidas por ferro velho. Então nós não temos memória e acabamos esquecendo essa saga dos dirigíveis caçadores aqui no Brasil. Então espero que tenham gostado dessa história, da curiosidade, e até uma próxima aventura. Oi pessoal, gostaram do vídeo? Acharam legal? Então dê um like, acompanhe o canal, indique para os seus amigos e até uma próxima aventura.